Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, em primeiro lugar, cumprimentar a delegação da UGT. Nós consideramos que este diploma tem um conjunto de objetivos que não são claramente anunciados, pelo menos publicamente. O objetivo, na nossa opinião, deste diploma é tornar o despedimento mais barato e, com isso, facilitar os despedimentos em Portugal. E importa aqui referir que, ao contrário que às vezes se tenta pintar à volta desta questão, é que se trata de despedimentos que são ou caducidade de contratos a termo ou são despedimentos ilícitos e, portanto, sem justa causa. E, portanto, nós temos que reiterar aqui a informação que, quando há justa causa para o despedimento, os trabalhadores portugueses, como na generalidade dos países, não recebem indenização absolutamente nenhuma. E, portanto, estamos a falar das situações em que um trabalhador é ilicitamente, ilegalmente despedido, sem justa causa, em que se pretende reduzir as indenizações destes trabalhadores. E isto é particularmente grave, porque se não há justa causa, o que este diploma vem aqui, de alguma forma, contornar é o preceito constitucional que impede o despedimento sem justa causa. Porque, se associarmos esta alteração legislativa à intenção anunciada de alterar aquilo que são os critérios de reintegração, em que empresas até 250 trabalhadores, que são, grosso modo, mais de 80% das empresas portuguesas, podem não reintegrar os trabalhadores, o cenário que nós estamos a criar é, precisamente, um cenário em que um trabalhador é despedido injustamente, não há justa causa para o despedimento, o trabalhador vai para o tribunal, a entidade patronal paga uma bagatela de indenização, e já lá irei quanto aos valores, e o que acontece é que, sendo declarado ilícito o despedimento, a entidade patronal, se tiver até 250 trabalhadores, não irá reintegrar este trabalhador. E, portanto, ele perde o seu posto de trabalho e contorna-se assim um preceito constitucional de despedimento sem justa causa. E, portanto, nós consideramos que esta matéria nada tem a ver com a competitividade, sucessivas alterações à legislação laboral feitas por diferentes governos ao longo dos últimos 20, 30 anos, nada melhoraram a competitividade da economia portuguesa, antes pelo contrário, tornaram a nossa sociedade mais injusta e aumentaram a exploração de quem trabalha. Nós consideramos que a indenização, passar com um limite máximo de indenização de 20 dias e um limite máximo também de indenização de 12 vezes esses 20 dias, é absolutamente inaceitável. E eu deixava a primeira questão relativamente à UGT, sobre esta proposta em concreto. Se considera justo, já não refiro à questão da redução para 20 dias de limite máximo, mas se considera justo, por exemplo, um trabalhador com 30 anos de casa, que seja injustamente despedido, o seu limite de indenização seja 12 vezes o montante de 20 dias por cada mês, por cada ano de trabalho. E, portanto, isto é uma redução brutal daquilo que é o montante das indenizações. Mas, segunda pergunta, uma alteração à legislação que aqui é consagrada e que não é muitas vezes referida. Segunda questão, a indenização, o valor diário da retribuição é hoje calculado dividindo a retribuição por 22 dias úteis. Como sabem, esta matéria foi uma conquista do movimento sindical por via da jurisprudência que consagrou os 22 dias como o montante pelo qual se divide a retribuição para o cálculo do valor diário para efeitos de indenização. O que este diploma faz é aumentar de 22 dias para 30 dias. Estava isto previsto no acordo, se isto é aceitável do ponto de vista para a UGT, a imposição deste novo mecanismo que no fundo vai reduzir ainda mais as indenizações dos trabalhadores. E depois acho que é verdadeiramente surpreendente estarmos aqui com o discurso que isto é para os novos contratados. Bem, podemos ter todos uma posição ingênua, no sentido de que, sim senhor, esta proposta de lei em concreto visa os novos contratados. Mas todos nós sabemos, e julgo que a UGT também o saberá, que o memorando da Troika prevê a alteração no mesmo sentido para os restantes trabalhadores. E, portanto, falar que é para os novos trabalhadores é uma falácia, na nossa opinião, porque agora é para os novos trabalhadores, daqui a meia dúzia de meses, ou daqui a alguns meses, será para os restantes trabalhadores e, portanto, é reduzir as indenizações de todos os trabalhadores portugueses que está em cima da mesa. Depois, naturalmente, que este processo
enquadra-se num processo mais vasto, que é aquela substituição de trabalhadores efetivos por trabalhadores precários, para tornar o trabalho precário a regra no nosso país e, por esta forma, aumentar a exploração de quem trabalha. E, portanto, nós consideramos que esta alteração legislativa é em todo inaceitável e, portanto, recusamos esta iniciativa legislativa e este sentido de alteração das propostas de legislação laboral. Breves comentários e perguntas relativamente ao depoimento da UGT. O Sr. Engenheiro João Proença referiu que o país vive em dificuldades, logo temos que cumprir o memorando. Mas então a alteração do montante das indenizações resolve algum problema do nosso país? Diga lá qual é o problema que vai resolver. Esta redução das indenizações dos trabalhadores resolve algum problema no nosso país? Da competitividade? Da maior produtividade do nosso país? Não corresponde à verdade. Pura e simplesmente não corresponde à verdade. Depois diz, todos são chamados a contribuir, ou todos deveriam ser chamados a contribuir, se bem percebido a sua intervenção. Mas o acordo tripartido assinado pela UGT e não assinado pela CGTP, como aqui foi referido, não prevê nenhum sacrifício para os patrões. Diga lá, então, no acordo, qual é o sacrifício da entidade patronal? É repagar menos indenização? É isso? Então são todos chamados a prestar sacrifícios para o bem comum do país. Mas quem paga, quem é exigido, quem é à altura de apresentar a fatura e pagar, são os trabalhadores, como ao costume. E, portanto, daqui no acordo tripartido, assinado pela UGT, não há uma garantia, não há nada, nenhum sacrifício para as entidades patronais, é só privilégios e benesses absolutamente inaceitáveis. Já referi a questão dos novos contratados e, para terminar, Sr. Presidente, com a sua compreensão, a simultaneidade das indenizações com o fundo, eu salvo erro, não foi dada nenhuma garantia, nem há nenhuma garantia que esse fundo algumas vezes venha sequer a existir. E se ele existir, não há nenhuma garantia quem é que o vai pagar, nem como ele vai funcionar. Porque é curioso, numa altura em que o Governo se prepara para baixar a taxa social única, para que os patrões paguem menos para a segurança social, e todos nós, toda a sociedade vai pagar aquilo que os patrões deixam de pagar para a segurança social, é curioso dizer que agora vai-se criar um fundo que vai comportar despesas. E, portanto, nós temos sérias dúvidas que este fundo alguma vez exista. E o que pode estar em cima da mesa é, efetivamente, uma redução das indenizações depois, daqui a algum tempo, de 20 para 10 dias, reduzindo ainda mais as indenizações. Eu pedi-lhe algum comentário sobre esta matéria também e de não deixar de agradecer o contributo do parecer entregue à Assembleia da República. Isso. Sr. Presidente, Srs. Deputados, cumprimentar a CIP, peço desculpa, mas tive uma outra reunião paralela de subsecretários da mesa aqui da Assembleia e não ouvi boa parte da intervenção da CIP, mas eu não queria deixar de referir o seguinte, das notas que depois, entretanto, recebi. Nós consideramos que esta matéria da alteração da legislação, no que diz respeito ao montante das indenizações, tem como um objetivo claro tornar os expedimentos mais fáceis e mais baratos e que nada resolve daquilo que é os nossos problemas nacionais. Perguntava mesmo à CIP se alguma vez foi demonstrado nacional ou internacionalmente que a redução do montante das indenizações resolve algum dos problemas da nossa competitividade e perguntava, inclusivamente, que se as sucessivas alterações à legislação laboral que atacaram a contratação coletiva, que atacaram os direitos de quem trabalha, que atacaram também as indenizações, que precarizaram as relações laborais, se foi à custa disso que nós tornámos mais competitivos. Não foi. E nós sabemos que a competitividade em Portugal atinge-se não à custa daquilo que é o ataque aos direitos de quem trabalha, mas sim olhando para a organização e gestão das empresas, que ninguém fala, olhando para outros custos de produção, gás e eletricidade, foi aqui referido na audição anterior pela Mariana Aiveca, e muito bem, que a questão, a CIP não se pronuncia relativamente ao aumento do IVA, do gás e da eletricidade e os impactos que isto vai ter para a competitividade das empresas? Não vai ter isto um impacto muito mais significativo do que reduzir as indenizações dos trabalhadores? Ou estamos efetivamente face a um cenário em que esta redução das indenizações tem o objetivo de agravar a exploração sobre quem trabalha e visa sim substituir com mais facilidade trabalhadores com direitos por trabalhadores sem direitos? Se é esse o objetivo final ou não? Na nossa opinião é claramente esse o objetivo. Não é cá olhar para competitividade nenhuma porque ela não se consegue por esta via e há diferentes estudos que o referem com clareza. Nós consideramos que esta redução do montante das indenizações, estes duplos limites e plafonamentos são absolutamente inaceitáveis e que estas alterações visam precisamente este objetivo final de precarizar e de piorar as condições de vida de quem trabalha.
E, portanto, a nossa opinião é que podem contar com a nossa forte oposição dentro e fora da Assembleia da República quanto a estas alterações da legislação laboral. Mas eu não posso deixar de referir 2 ou 3 aspectos que foram mencionados que eu acho curiosos e que são esclarecedores relativamente a toda a mistificação que há em torno do fundo. A primeira nota é que a perspectiva de que a contratação coletiva não pode estar acima daquilo que é estabelecido por lei e, portanto, as intervenções do PSD, do CDS e também do PS que disseram isto é preciso salvar é na contratação coletiva. Bem, a posição da CIP é bastante esclarecedora de como querem, por via legal, destruir tudo aquilo que está na contratação coletiva, é a primeira questão, e sabe aí, com muito respeito que eu tenho pela posição da CIP, a posição do PCP é totalmente em sentido contrário. Falou das questões da caducidade, mas no que diz respeito ao fundo, não há acordo relativamente à constituição de fundo nenhum. E, portanto, e não se sabe os seus moldes de funcionamento, nem se sabe quem vai financiar. E, portanto, eu gostaria de colocar a questão é saber se vamos ter a absurda situação de serem os próprios trabalhadores a financiarem o seu próprio despedimento, ou se a perspectiva da CIP é pura e simplesmente fazer aquilo que já foi lido, já foi feita essa leitura política, que é passar diretamente dos 30 dias para 20, agora, para depois passar para os 10, isto é, diretamente de 30 para 10 a curto, médio prazo. E, portanto, reduzir desta forma significativamente e as entidades patronais ficam com as mãos livres para despedir a saldo os trabalhadores portugueses. Se é essa a perspectiva, porque se é essa a perspectiva, eu acho que estão-se a cometer aqui um conjunto de erros muito graves, que comprometem claramente aquilo que é a nossa Constituição e aquilo que é o desenvolvimento de uma sociedade com parâmetros de justiça e de equidade social. Na nossa opinião, a competitividade, o crescimento da economia não passa por estes fatores de trabalho. Sabe a CIP tão bem como o PCP, que os fatores de trabalho não têm um peso tão significativo nos custos de produção, como para aí andam a pintar. E a pintar na comunicação social até a exaustão, que é o custo de trabalho que implica uma redução da competitividade das nossas empresas. E nós sabemos que não é isso. Olhem para os custos da eletricidade, para os custos de transportes, para os custos das comunicações e vejam nestes 10 fatores muito mais determinantes para a competitividade nacional do que aquilo que é os custos de fator trabalho. E, naturalmente, aquilo que é o próprio tecido empresarial que temos, a sua organização, a sua gestão, tudo aquilo que é mais-valia introduzida em produtos que têm claras deficiências no nosso país. E, portanto, nós consideramos que o facto de se apontar consecutivamente por sucessivos governos que a competitividade se consegue à custa dos direitos de quem trabalha é um erro brutal, tremendo. E há 2 ou 3 documentos que comprovam com clareza isso. Basta ver 80% do emprego criado no segundo trimestre é precário. Portanto, se a questão é a flexibilidade das relações laborais, 80% é precário. Já não há cá questões de competitividade nenhuma. Mesmo naquilo que é a proteção do emprego. Diz-se que há rigidez na proteção do emprego e na legislação laboral. Bem, a OCDE classifica-nos a nós imediatamente abaixo da França e da Espanha. A Espanha são economias bastante mais competitivas que a portuguesa e, portanto, não é aqui que reside o problema da nossa competitividade. E esta é uma mistificação que importa aqui denunciar e que iremos até à exaustão repetir naquilo que é a nossa argumentação política, que o país, para crescer, não pode encontrar o único caminho, que é malhar nos trabalhadores e nos seus direitos. Este não é o caminho, não resolve nenhum dos nossos problemas e vamos estar em ter situações claramente piores no futuro próximo se não invertermos o caminho que estamos a seguir.